A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, Deus seja louvado. Mais um dia na presença santíssima do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha falar conosco, no devocional de hoje. Iremos estar meditando na palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo de número 19. E vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar, o entendimento sobre estas palavras, Que o Senhor nosso Deus abençoe o dia de cada um de nós, que o Senhor fique conosco neste dia, e eternamente em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando do inimigo. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem podemos confiar, totalmente as nossas vidas. Vamos orar para estarmos iniciando a leitura. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor é aquele que acalma o vento, o Senhor é aquele que acalma as tempestades na nossa vida, o Senhor é aquele que é maior do que todas as ondas do mar. Que o Senhor fique conosco neste dia e eternamente em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal, de todo investido do inimigo. Paizinho amado, entrego, Senhor, nas vossas santíssimas mãos o meu dia, a minha vida e a vida de cada um dos irmãos que se encontram também meditando na palavra santíssima do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ler para estarmos fazendo um breve comentário sobre o que entendi, sobre o que eu entendi nas minhas simples palavras, mas que o Espírito Santo de Deus, através da leitura, venha revelar, muito mais nos corações de cada um, Capítulo 19 vai dizer assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, fora vulas trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta.
e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. E disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai, semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje.
e a menor também teve um filho e chamou seu nome Benani. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Somente até aqui, meus irmãos, é um capítulo, né, rico em ensinamentos, em informações, né? Podemos ver aqui a chegada dos anjos, né, à casa de Ló, ali em Sodoma. Podemos ver os homens daquele lugar é, que tinham um coração muito maldoso, tentando, né, adentrar ali a casa de Ló para abusar, né, dos anjos do Senhor, né, daqueles homens. Eles queriam abusar deles, então Ló, né, ofereceu as suas filhas virgens, né, e eles não queriam abusar dos homens que entraram na casa de Ló, né, e quando Ló se negou, né, foi ali, né, debater com eles, tentar negociar ali com eles, né, para que não fizessem mal aos homens. Eles tentaram então abusar de Ló, né, e os anjos do Senhor feriram aqueles homens de cegueira, de maneira que eles não acertavam nem a porta da casa, né. Só o Senhor, né, meus irmãos, para ter misericórdia, de tamanha maldade que se encontrava naquele lugar, né. E hoje, meus irmãos, vivemos como em Sodoma e Gomorra, né? Muitas dessas maldades, muitos dos tipos dessas maldades está acontecendo no mundo, né? É, o amor de muitos, né, tem se esfriado e a maldade, né, a violência, o pecado tem se espalhado muito, inclusive também o pecado, né, da, da, do estupro, né? O pecado, a violência sexual também tem se espalhado muito, até contra, né, as nossas crianças. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, pois estamos vivendo como, né, em meio a Sodoma e Gomorra. Mas o bom, meus irmãos, é saber que Deus preserva o justo, aquele que anda em justiça diante do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem preserva, é Ele quem guarda. Podemos ver aqui através da vida, né, de Ló. E também, meus irmãos, aqui também podemos ver a mulher de Ló sendo transformada em estátua de sal por olhar para trás, né? Meus irmãos amados, que não tenhamos o desejo de olhar para trás, para o que ficou para trás, que o Senhor nos faça prosseguir avante, porque o alvo da gente é Cristo, né? O alvo da gente é o céu, é o nosso Deus Santo, né? O Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos dar força, né, para prosseguirmos em frente. Podemos ver aqui também o pecado, né, das filhas de Ló, ao deitarem-se, né, com o seu próprio pai e conceberem dele. Sabemos que é, os filhos, né, os quais foram gerados, né, das filhas com seu pai, são os moabitas, que não foi um povo bom, né, aos olhos do Senhor nosso Deus. E muitas são as informações que contém neste capítulo que não daria para a gente, né, estar informando em um pequeno vídeo, né, muitas coisas que nós possamos, né, pedir a Deus mais entendimento, mais discernimento para estar estudando, né, meditando na palavra do Senhor. Mas o mais importante é que aprendemos aqui que o Senhor nosso Deus, Ele guarda aquele que anda conforme a vontade dEle, que anda em justiça diante da face dEle, né? O Senhor guarda. Então, que possamos, meus irmãos, estar cada vez mais firmes, segurando nas mãos daquele que pode nos livrar do poder do inimigo, né? Daquele que pode nos livrar do homem mau. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, fica conosco, Paizinho, hoje e eternamente. Batiza-nos, Senhor, com o vosso Espírito Santo e com fogo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente.
que todos fiquemos na paz do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.